Bom dia a todos. Um prazer muito grande tê-los aqui presente essa manhã. Eu sou Guilherme Cavalieri, presidente da BRH São Paulo e superintendente de recursos humanos do AC Camargo Cancer Center. Em nome da BRH São Paulo, eu agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, que vai falar sobre o manifesto Não Demita. Esse encontro virtual faz parte de uma série de eventos que a BRH tem promovido, tanto em São Paulo, capital, quanto no interior, para trazer informação de qualidade e as melhores práticas adotadas por conta da pandemia que a gente tem vivido, da Covid-19. Quero agradecer muito os nossos associados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, que têm se mantido fiel à BRH São Paulo. E, ao mesmo tempo, quero agradecer os nossos patrocinadores de gestão que fazem a sustentabilidade da BRH. E são eles a Aon, a Consiga Mais, a Laureate, a Lee Hatch Harrison, McDonald's, MetLife, ProPay e Santander. Muito obrigado a todos vocês pela confiança na BRH. Os palestrantes convidados dessa manhã são dois empresários renomados e um deles é o Daniel Castanho, o idealizador do manifesto. O Daniel Castanho é presidente do Conselho da Ânima Educação e se descreve, Daniel, como inconformado por natureza em busca de realizações que de fato impactem a sociedade. Sempre esteve envolvido na área de educação desde jovem, quando acompanhou os passos do pai na condução de uma escola. Daniel traz sua visão de empreendedor e transformador para compartilhar conosco sobre a ideia do manifesto, que surgiu como um dos principais movimentos. E na sequência nós vamos ter oportunidade também de ouvir a Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela foi responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza entre os maiores varejistas do Brasil. Luísa Helena também atua como conselheira de 12 diferentes entidades, como Instituto de Desenvolvimento do Varejo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Unicef, Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil. Foi colocada e classificada como top influencer do LinkedIn brasileiro em 2019 e eleita personalidade do ano em 2020 pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. É presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Nós vamos conduzir essa live com 10 minutos para cada um dos nossos dois convidados e na sequência nós vamos abrir para perguntas e respostas. Como vocês podem ver, nós seremos pontuais tanto no início quanto no encerramento, em respeito a todos vocês que estão aqui essa manhã e principalmente aos nossos dois convidados. Daniel, eu queria passar a palavra para você, te dando os parabéns mais uma vez pela iniciativa, que em poucos dias, logo depois que você lançou essa ideia, teve adesão de milhares de empresas, O último número que eu tive eram 3.000 empresas que se comprometeram a não demitir os seus colaboradores até o dia 30 de maio. Parabéns pela contribuição social que você tem dado ao Brasil. A palavra é sua, muito obrigado mais uma vez pela presença. Bom, primeiro um prazer enorme estar aqui com todo mundo da BRH, Guilherme. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar com a Luísa, sempre muito bacana. E, na realidade, é o seguinte, eu acredito que no primeiro momento dessa crise, todo mundo ainda, eu vou dizer assim, ressaltou o lado não tão nobre do ser humano e a gente correu para os supermercados, álcool gel, aquela coisa como se o mundo fosse acabar e você sempre olhando para você mesmo. Inclusive, alguns empresários anunciaram que iam demitir, que iam fazer alguma coisa nesse sentido, tentando preservar o caixa da empresa, tentando salvar o trimestre, o ano, alguma coisa nesse sentido. Mas logo depois, eu já senti que quando você já está na tua casa, você está entendendo, já começou a morrer uma pessoa ou outra, infelizmente, você está entendendo que as pessoas estão na comunidade e você está ali numa situação muito mais privilegiada do que outras que não conseguem fazer isolamento com 10, 15 pessoas dentro da mesma casa, pessoas que têm que vender o almoço para pagar o jantar, e aqueles empreendedores que só são empreendedores porque não tem emprego, quer dizer, o cara que vende o cachorrão, a pipoca, a manicure e assim por diante. E aí você fala, você tem que fazer alguma coisa. No primeiro momento foi, o que nós vamos fazer para distribuir cesta básica, a logística para isso, o que nós podemos fazer, depois como a gente estrutura um hospital de campanha, como produz álcool gel. E aí eu acho que despertou esse outro lado, que para mim vai ser o grande legado desse momento que a gente está vivendo, que é uma maturidade maior, ampliação da consciência, você entender o outro, você entender que você faz parte de um ecossistema, enfim. E foi com essa ânsia, com esse desejo de querer fazer alguma coisa,
eu sou do conselho do Gerando Falcões e o Eduardo Lira, que é do Gerando Falcões, ele ia dar uma entrevista e eu gravei um áudio para ele falando: Edu, mais do que doar cesta básica, as pessoas têm que comprar futuro, ou seja, continue pagando as pessoas que prestavam serviço para você. E, além disso, os empresários têm a responsabilidade social, nesse momento, de preservar as pessoas que ajudam a construir as empresas todos os dias. Né? Ou seja, não demitam. E, mais do que isso, preserve também, não demita indiretamente. Continue pagando seus fornecedores e tudo mais. Eu sei que ele não deu essa entrevista, mas eu fiquei com aquele áudio. E aí eu gravei, eu escrevi, daquele áudio eu escrevi um manifesto. Um manifesto de uma pessoa ou de uma empresa, não é um manifesto, né? Uma revolta, é um artigo. E naquele mesmo momento, a primeira pessoa que eu liguei foi a Luísa e o Sérgio Real do Santander. E a Luísa ela falou assim, ó, a gente assina, eu falei, vamos assinar junto, vamos escrever junto, o que você acha? Ainda deu algumas sugestões em relação ao texto, o Sérgio também. Depois eu liguei para o Rubem Menin, Eugênio Matar, e isso aqui em 24 horas. A gente tinha mais de 30 empresas, além do Magazine Luiza, Santander, Itaú, Bradesco, Suzano, Dasa, Pão de Açúcar, enfim, aí tinha mais de 20, 30 empresas assinando junto. Aí a gente falou, bom, não é mais um manifesto, é um movimento. E aí resolvemos fazer um site que é o nãodemita.com. Nesse momento a gente tem mais de 4.000 empresas que já aderiram ao Não Demita. E, na verdade, ele não é simplesmente, você não é um contrato jurídico, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, é um acordo moral, né, ético com as pessoas que trabalham com você. E do outro lado você tem as redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, o Twitter, porque se a empresa não cumprir, os próprios funcionários vão lá e vão questionar e vão falar e tal. Agora, o que tem acontecido, Guilherme, que é incrível, as pessoas que estão nas empresas, quando eu vi algumas lives onde o CEO foi lá e foi falar para todo mundo que assinou o Não Demita, e assim, é um orgulho enorme, todo mundo fica extremamente honrado de estar trabalhando numa empresa onde os líderes, o CEO, o empresário, enfim, entende o momento que a gente está passando e respeita esse momento. Assim como a gente tem que ficar em isolamento para diminuir a curva, para evitar que qualquer pessoa morra por falta de UTI, ela pode morrer pelo coronavírus, infelizmente, mas não por falta de leito. Então a gente tem que permanecer em isolamento. Mas é impossível se permanecer em isolamento 100% das pessoas. Você tem que continuar a cadeia produtiva, você tem que continuar os médicos e alguns serviços de infraestrutura, enfim. Do mesmo jeito, é impossível que ninguém demita, que nenhuma empresa demita. Tem empresa que ela tem que fazer isso porque senão ela vai quebrar. Agora, aquelas que podem, assim como da mesma maneira, aqueles que podem fazer isolamento não fazer, é uma falta de consciência com o resto da sociedade. Aqueles que podem não demitir, eles não devem demitir para que a gente evite um colapso da economia, um colapso da quantidade de desempregos daqui a alguns meses. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer é realmente preservar e fazer de tudo o possível, né, para manter os nossos funcionários. E aí seja alguns incentivos do governo, seja você abrir mão de um resultado de curtíssimo prazo, para que depois a gente retome a economia num prazo muito maior. Enfim, então, eu acho que a responsabilidade social, nesse momento, de todo empresário, é manter o seu quadro. E aí, além desse orgulho das pessoas, dos funcionários e tudo mais, eu acho que a gente está num momento onde a gente vai ampliar um pouco nossa consciência a respeito do outro, a respeito da sociedade, entender que a gente faz parte desse ecossistema. E assim como várias pessoas já valorizam as empresas que têm sustentabilidade e tudo mais, a gente está vendo em depoimentos também, muito espontâneos, de pessoas falando, eu só vou comprar em empresas que assinaram Não Demita, né? Eu só estou agora, estou valorizando essas empresas. Então, sem querer criticar quem não assina, porque muitas vezes quem não assina porque não tem condições mesmo, você tem que mandar 10 embora para preservar os outros 40, 50. Mas as empresas que conseguirem fazer isso, elas certamente serão as mais valorizadas nessa nova sociedade que está se formando, né? Com uma nova consciência, com uma nova visão, entendendo que todo mundo tem que estar fazendo a sua parte, né? Então, eu acho que esse momento que a gente
A gente estava até agora, a gente trabalhava que nem um maluco durante a semana, chegava no final de semana, você convidava os amigos, você ia fazer isso e aquilo, e poucas vezes você tinha a chance de ficar num momento com você mesmo, né, um momento de reflexão, ou um momento com a sua família, enfim. E esses momentos fazem com que as pessoas consigam parar um pouco e entender o que está fazendo. Todo mundo agora quer estar em algum lugar que faça muito mais sentido, que tenha propósito. Muitas vezes eu questiono e falo isso várias vezes, eu falo, é o momento de você refletir sobre a pergunta, você faria o que você está fazendo até de graça? Né? E eu acho que se você não faria, está na hora de você repensar. Eu acho que as pessoas agora estão percebendo e muitas vezes a gente fala, olha, se você ganhar muito dinheiro, você vai parar de trabalhar. E muita gente fala, se eu ganhar muito dinheiro, vou me aposentar, vou deixar de trabalhar. E agora está muito claro que as pessoas não vão deixar de trabalhar, né? Porque o ser humano precisa ser útil. O ser humano precisa fazer alguma coisa para a sociedade. Né? Então, ao mesmo tempo que você precisa ser útil, você precisa ter sonho, ter vontade, ter desejo, querer sempre se aprimorar, crescer e fazer alguma coisa que faça sentido. Com essa maturidade nova, essa consciência nova da sociedade, eu acho que todo mundo vai procurar as empresas que têm uma responsabilidade muito maior do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Daniel, muito obrigado por suas considerações iniciais. Eu acho que uma reflexão muito ponderada, né, trazendo assim a realidade. Né? Nem todas as empresas podem se dar o luxo de não demitir, mas muitas delas podem postergar, utilizar eventualmente até as medidas que o governo tem emitido, né, de eventualmente fazer uma negociação para poder preservar o emprego. E eu tenho certeza que muitas já estão lançando mão, muitas empresas responsáveis, como a da Luiz Helena, que, como você mesmo disse, foi uma das primeiras a assinar, né, a primeira a assinar junto com o Real esse manifesto. Mais uma vez, parabéns, viu, Luísa? Muito obrigado aí pela presença. Eu queria, antes de passar a palavra para você, lembrar que quem quiser fazer as perguntas pode utilizar o chat, nós estou recebendo aqui, e logo depois da fala da Luísa, a gente abre então para responder as perguntas. Queremos te ouvir então, Luiz Helena, muito obrigado mais uma vez e que prazer tê-la essa manhã conosco. Parabéns, Guilherme, a BR de São Paulo, as meninas estão aí, Gabriela, todas elas, Gisele, muito legal. Roberta, é muito importante para a gente, nesse momento, poder comunicar, né? Porque eu acho que o susto leva as pessoas a ficar muito assim, paralisada. É muito interessante porque eu sempre fui admiradora do Daniel, a gente sempre conversava, sabia do trabalho dele, mas nos últimos 2, 3 meses desse ano, a gente estava fazendo um evento junto com Mulheres do Brasil, bem grande, até envolvendo o Santander, e a gente acabou ficando mais próximo, né, Daniel? E, assim, e a gente via tanto que a gente tem muito de propósitos iguais, não quer dizer que são melhores que os outros, mas bem parecido. Então, a gente, de repente, ficamos íntimos, assim, e logo que ele me ligou, eu já estava num movimento muito grande, o Magazine já tinha tomado atitudes de não demitir, eu vou explicar um pouquinho, e eu estava junto com o governo tentando fazer as medidas econômicas, que eu sei que para não demitir, eu estudei muito as economias de guerra, que acontecia, e que não tem déficit público, não tem nada, as economias de guerra, o governo da União tem que botar dinheiro, como a gente está vendo todos, independente do que vai acontecer, se vai ter déficit, se não vai ter mais do que PIB, que não sei o quê. E aí, quando o Daniel me ligou, a gente já estava, e foi muito legal, porque ele assumiu para ele esse papel de fazer esse manifesto, e como a gente já estava fazendo, porque também eu só posso assinar uma coisa que eu vou dar exemplo, porque se eu não der, não adianta vocês. Eu sou muito de primeiro fazer para depois colocar, e eu achei super legal. Não só apoiei, como continuei falando isso em todo lugar. E eu só quero, para terminar a fala dele, para depois colocar a nossa, é impressionante, o Magazine Luiza está sendo eleito, não só por essa atitude, mas algumas outras que nós tomamos, pelo público, que a gente, é o que o Daniel falou, a consciência está mudando do consumidor de comprar e de ir atrás daquelas pessoas que estão pensando no coletivo agora, que estão pensando no todo. Eu concordo com o Daniel e não só concordo, como as estatísticas estão mostrando isso. As pesquisas das redes sociais estão valorizando muitas empresas que estão cuidando das pessoas, cuidando da saúde e cuidando também, entendendo que elas têm que fazer uma doação, e a cultura da doação foi impressionante, que ela cresceu no Brasil, era uma coisa muito difícil, eu fico muito feliz
quando eu vejo essa cultura da doação, porque o desnível social vai ter que ser assumido por todos nós, não é por governo, não é por nada, é por todo cidadão que não pode aceitar mais tanto desnível social, e nesse momento está muito gritante, porque o Daniel falou, enquanto você está numa casa boa, tem 15 pessoas que não têm rede de esgoto, que não tem nada, então isso não é uma coisa boa para a sociedade. Mas como é que foi o processo? O Frederico, que é o CEO do Magazine Luiza, que por acaso é meu filho, porque eu nunca mandei ele trabalhar no Magazine, ele sentiu, ele estudou muito essa doença muito tempo antes. Eu tenho uma filha que mora em Portugal, casada com português, tem outra que mora em Paris, eles se conversavam muito, e eu acho que ele foi um dos primeiros, pelo menos da minha família, a tomar consciência, porque quando eu ia num evento já em fevereiro com muita gente, eles quase me matavam, né? Por causa da idade, eu sou risco, né? Então ele falou, onde se viu, você está abusando, você... E eu nem... Eu, como todo mundo, acho que passei essas fases que primeiro falar isso não é nada, no Brasil não vai chegar, e nem pensar nisso. Depois eu passei um susto, né? Eu acho que você, todos, a gente pegou de susto, nenhuma crise. Eu fui a CEO da crise, peguei todas as crises que vocês pensarem, me pergunta como foi a do Collor, eu falo nem 20% do que foi essa. E olha que ela foi pesada naquela época, que o Magazine Luiza estava começando a crescer, não tinha fluxo de caixa, não tinha se capitalizado, não era fácil. Eu também dependia do faturamento de um dia para pagar as contas do outro. E, de repente, o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo, eu tive a crise do apagão, enfim, eu vivi todas as crises. Eu tenho um quadro que eu conto nas palestras, mas eu falo que foi nem 20%, então eu também assustei. E depois eu acho que como Daniel, eu me conecto com o meu propósito. Meu sobrinho me ligou e falou, logo nos 2, 3 dias, tia, cadê você? Se você não assumir esse papel na sociedade aí, vai ser difícil, porque você tem acesso a todos os lugares, você tem acesso a tudo. E eu falei, nossa, né? Eu nunca ninguém precisou falar isso comigo, mas eu acho que eu estava tão assustada. E logo em seguida, assim, a primeira atitude que o Frederico foi ir fechando as lojas conforme ele achava. Que a minha conexão está... Vocês estão me escutando bem aqui? Está tudo bem? Então, assim, foi fechando as lojas conforme precisava. E ele antecipou, na sexta-feira, fechamos todas as lojas do Brasil. Porque a gente, primeiro, é um tripé, e como é que nós vamos sobreviver. Então, assim, é bem claro esse tripé que ele traçou. Então, nós somos os primeiros a fazer muita coisa. A gente foi os primeiros a antecipar férias, mesmo que ainda não tinha lei, que depois eu vou falar um pouquinho dela, que poderia antecipar. Nós somos os primeiros a todos aqueles que ganhavam bastante, a pegar teu salário e diminuir 50%, 70%, até 80%, para que pudesse também ajudar, porque vocês sabem que numa empresa grande, os executivos que ganham bem, eles têm muito, isso representa os outros não pudessem dar, e assim, então, muito a comunicar a equipe e não deixar o pessoal de base. Demos bônus para o pessoal de base, demos férias antecipadas, assim, e eles receberam tudo em abril que eles tinham direito de receber, principalmente o pessoal de férias, e muitos comunicação para avisar o que ia acontecer, que por enquanto, é muito claro Daniel falar isso, o que a gente está falando é que até 30 de maio nós não vamos demitir, porque a gente não pode garantir, tem que ter a saúde da empresa, mas o que a gente está falando é que nós não vamos demitir. Aí, o que aconteceu? A gente estava num crescimento muito grande, porque muita loja montando, as únicas pessoas que nós contratamos ainda, assim mesmo, os que tinham saído de outro lugar para vir para a nossa empresa, a gente manteve, e mesmo todos que estavam em contrato de experiência. Além de ter explicado, nós ainda demos R$1.000 para cada um a mais de gratificação para eles colocarem. Então, assim, foi uma atitude. E, ao mesmo tempo, a gente procurou entender qual que era a dor da sociedade. Então, a gente eles detectaram 2 dores muito grandes. Do autônomo, porque principalmente o artesanato, eles vendem na feira para comer no outro dia, e assim são muitos autônomos que fazem isso, e daquele pequeno e microempresário que tinha muita dificuldade de trabalhar com o digital. E aí, entra, eu acho que aquilo que o Daniel falou, que como que essa crise também leva a gente a fazer coisas que estavam demorando muito tempo, a tomar mais nível de consciência,
E aí, num tempo recorde de 8 dias, o Magazine Luiza criou duas coisas para a sociedade muito importantes, que é o parceiro Magalu. O que é isso? A gente já tinha o Magazine Luiza e você. Você era uma pessoa, por exemplo, se o Guilherme quisesse ter uma loja do Magazine, Magazine Guilherme, ele entrava no nosso site, vendia para os seus amigos, isso a gente já tinha há 5 anos, e vendia para os seus amigos, quem passava o cartão, quem entregava tudo era o Magazine Luiza, mas o Guilherme ganhava uma comissão, ele tinha uma loja nossa para vender para nós. Só que ainda era muito, apesar de a gente ter mais de 20 mil parceiros disso, era muito difícil para aquele pequeno que nunca tinha metido com digital poder 8 dias sem parar. E numa coisa muito simples, eles criaram os parceiros Magalu para os autônomos, quer dizer, para quem estava realmente desempregado. E foi impressionante, mas a gente apareceu em uma semana mais de 100 mil pessoas pedindo para atender, porque o que é isso? Ele não... Uma coisa simples, ele poderia vender no marketplace de mais de 10 mil, era mais de 10 mil parceiros, onde ele podia vender gel, ele poderia vender máscara, ele poderia vender papel higiênico, tudo que os nossos parceiros vendiam. E aí ele não pagava nada e ganhava uma comissão para isso. E também a gente criou o parceiro Magalu para aquelas pequenas empresas que nunca tinha tido site, que nunca tinha nada, demos toda a cobertura para que eles pudessem ter a sua loja junto no marketplace nosso. O primeiro não paga nada, pelo contrário, ele ganha quando ele vende, e o segundo também não paga nada para entrar, e a comissão do marketplace geralmente é uma comissão mais alta, porque tem um custo alto para a empresa, mas a gente fez um custo de 3% a 4% para que eles pudessem, isso quando vende, quando ele vender um produto. Então, ele põe sua loja, ele coloca na... o Magazine Luiza e foi criando coisas, financiamento. E a mesma coisa a gente teve muito cuidado, porque a gente tem desde as grandes empresas, como tem aquelas pequenas de imóveis, aquelas pequenas fornecedores, e a gente não só trabalhou com eles para que a gente não ano como ajudando e como falando, não, nós vamos pagar em dia, como a gente também trabalhou com as grandes para dizer o que pode ser feito. Então, não foi um tratamento uniforme de mandar uma carta para fornecedor e falar, a crise está aí, acabou, você me dá prazo que eu não tenho como te pagar. Então, acho que foi mais ou menos isso. E eu tive uma atitude, assim, primeiro de ajudar, junto com o IDV, com o Marcelo Silva, que foi nosso CEO, é o presidente, ajudar uma equipe grande a formatar as medidas que foram tomadas. Depois era para falar com os secretários, e eu fiquei impressionada de ver quanta gente trabalhando do Ministério, que era secretário do Trabalho, que antigamente era ministro da Economia, do Tesouro. Eu fiquei impressionada para que as medidas saíssem as mais assertivas, porque o país é um país complicado, nós temos uma Constituição. Primeiro, depois foi para que as medidas saíssem assertivas, foram depois para que saísse. Aí depois eu fico impressionada como ainda a gente é muito falho de comunicação do governo, assim, agora que ele criou um site que eu estou ajudando a divulgar, mas aí eu criei um negócio muito legal junto com a minha equipe. Depois eu vou passar Guilherme, Gabriela, Roberto, Gisele para vocês. Todas as medidas, eu sou mais ou menos, eu não sou professora e nem mesmo, todas as medidas estão como era e como ficou. Então, como era o fundo de garantia, como era a antecipação de feriado, como era a suspensão da exigência de trabalho. E eu comecei a divulgar isso em todos, então, assim, ficou quadrinhos, para que as pequenas e médias, eu vou mandar para vocês mandarem para os seus associados, porque eu acho que está faltando isso, que a pessoa está tão com medo, que ela me liga e fala, Luísa, da Folha, mas se não chegar, nós vamos ajudar. Então, assim, aí esse foi meu papel, e também eu resolvi, eu sempre, assim, entrava na mídia, saía da mídia. Agora faz 2 semanas, tirando algumas, que eu acho que eu estou muito recebendo convite e fazendo, para acalmar as pessoas, para explicar que vai passar, para explicar que tem medidas, para elas lerem as medidas, que as medidas foram boas, e para parar
o que eu mais tenho pedido para parar diagnóstico, para parar previsão, porque quem souber alguma coisa, por favor, vai ter uma bola de cristal, porque ninguém sabe o que vai acontecer de jeito nenhum. Eu fico muito triste quando eu vejo dando previsão, o horizontal, o vertical, isso era bom, isso não... Gente, agora nós temos que saber como é que nós vamos sair disso e que nós vamos fazer. Então, foi meu papel mais ou menos, e é isso aí que eu tinha que falar para vocês. E eu estou fazendo esse papel e estou impressionada como tem gente. Parabéns, Daniel, a gente está junto aí nisso. E hoje a gente virou íntimo já, qualquer coisa eu ligo para ele, ele liga para mim. E nada é por acaso, a gente já estava fazendo um trabalho tão grande que a gente adiou para o ano que vem. Mas a gente conseguiu se conhecer muito. Então, muito legal. E quando ele me ligou, eu falei, estou junto e não demita, não demita. E é uma coisa que tem ajudado muitas grandes... Igual ele falou, tem empresa que não tem jeito, mas tem empresa que nem está olhando isso aqui e já está demitindo. Eu só estou pedindo para olhar. E eu vou passar logo em seguida para vocês poderem divulgar para os associados de vocês. Muito obrigado, Luiz Helena, e obrigado pela oferta aí de compartilhar esse material, que pelo que você mostrou, um material bastante didático. A gente teve alguns probleminhas na sua conexão, mas não atrapalharam de forma nenhuma a sua ideia central, foi uma estabilidade aí da internet, mas deu para acompanhar muito bem. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, não é sem razão, né, Luiz Helena, que você é uma pessoa que tem esse destaque nacional e essa relevância junto ao meio empresarial. Muito obrigado mesmo. Nós temos aqui muitas e muitas perguntas. Eu queria agradecer todos os participantes, temos quase 200 conexões. E assim, de uma maneira coerente, né, a BRH de São Paulo é uma das apoiadoras institucionalmente ao manifesto Não Demita. Rapidamente, ao saber desse manifesto, a BRH São Paulo também foi signatária e nós estamos coerentes, porque é uma das nossas preocupações do ponto de vista social também, a manutenção do emprego e a gente poder estimular cada vez mais a economia brasileira. Eu queria abrir então para você, Daniel, se puder só compartilhar, vou juntar umas duas perguntas aqui, uma delas que é talvez um movimento no sentido de boicote para algumas empresas que estão demitindo, né? E uma crítica aqui de que uma empresa que não consegue manter pelo menos por 3 meses os seus funcionários talvez pudesse merecer boicote. O que você acha disso? Você acha que é uma boa linha? Ao mesmo tempo que se estimula a manutenção do emprego, boicotar empresas que não conseguem manter emprego? E uma outra, juntando com essa, é se essa iniciativa também conta com algum apoio governamental. Tá, bom, eu nunca gosto, muito pelo contrário, né, de você boicotar alguém ou alguma empresa. As realidades são muito diferentes, quer dizer, você pode... imagina, vou dar só um exemplo, imagina que você é super bem intencionado, que você estava indo muito bem e porventura você se alavancou, você pegou um dinheiro emprestado para você fazer um crescimento, você reformou sua loja, entendendo que vai começar uma nova década, eu vou agora expandir. E aí vem essa crise, você tem uma dívida para pagar no banco, ao mesmo tempo você teve que fechar a loja, e aí você não tem o que fazer. Então, as realidades são muito distintas, né? Tem empresa que elas estão começando, tem outras empresas que têm caixa, tal. Então, em relação ao boicote, eu não sou favorável, nem jamais iria incentivar algo assim. Do outro lado, as que fazem alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, se você souber que algum amigo seu, uma pessoa física, ele simplesmente desligou a faxineira, a arrumadeira, a cozinheira, ou as pessoas que trabalhavam na casa dele, e ainda usa justificativo e fala assim, demiti porque daqui a 3 meses eu recontrato e vai ter muita gente aí que está sem emprego, então vai ser fácil recontratar. Você olha isso com uma certa indignação, caso você saiba que ele possa pagar. Agora, se é aquela pessoa que já está apertada, que já não sei o quê, que tinha uma pessoa que ajudava um dia por semana para ajudar, e aí agora não pode, você fala, tudo bem, né? Então, depende muito da empresa, mas eu não incentivo de jeito nenhum o boicote, mas, por outro lado, as pessoas que podem fazer e não o fazem, aí eu acho que essas empresas, esses líderes, não é nem empresa, mas esses líderes dessas empresas, eles vão deixar de ser líderes no futuro próximo, eu acredito. Porque a própria sociedade não vai mais permitir um tipo de pessoa que não tenha um pouco dessa visão holística
que não tenha essa empatia, que não consiga entender sempre o nós ou até mais o eles, muitas vezes tirando o eu da história. Não tem nenhuma uma relação partidária, política, muito pelo contrário, né? Recebi, sim, vários apoios, não necessariamente formais, mas até informais, seja do Estado de São Paulo, de outros estados, do governo federal, enfim, falando assim, ó, meu, que bacana, muito legal o que está sendo feito, porque se você parar para pensar também, eu digo que eu não fui o cara que fez isso, convenceu isso e tal. Eu fui um maestro. Quem dá o show são as empresas que estão aderindo, elas que estão fazendo o que tem que ser feito, né? E ninguém é contra não demita. Não tem ninguém que fala assim, ai, que horror esse movimento. O que você está fazendo é ruim. Não existe, né? O que tem muitas vezes eu vejo nas redes sociais um outro comentário que eu sou lunático, louco, que eu quero abraçar a árvore, que onde já se viu isso, que a gente tem que demitir, que as empresas vão quebrar. E eu tenho uma outra visão, né? Eu tenho uma outra visão. Eu acho que as empresas têm que abrir mão momentaneamente pensando. Eu falo assim, ó, o isolamento agora, ele é uma atitude só médica ou também econômica? Eu acho que é os dois. Porque se houver um colapso e muita gente morrer, aí nós vamos ficar em quarentena durante 3 meses. Vai ficar tudo parado durante 3 meses, porque ninguém tem coragem de voltar com gente morrendo por falta de UTI. Aí é muito maior. Então, do mesmo jeito, eu acredito que é uma atitude econômica. Você agora não demitir. Uma atitude inteligente, economicamente pensando, você não demitir, que é abrir mão do curtíssimo prazo para que a retomada seja mais rápida daqui a 2 ou 3 meses. Obrigado, Daniel. Obrigado aí pelas respostas e esclarecimentos. As perguntas realmente que chegam aqui são inúmeras. E só queria fazer um comentário da Maria Cristina Mattioli, que participou, eu estava junto com ela numa live hoje cedo com o César Souza, e que mencionou essa iniciativa, falou muito de você, e a gente comentou lá que teríamos essa live agora. E aí, durante essa live, surgiu uma ideia, falou que quem sabe a gente não lança uma outra que pudesse ser lançada após o dia 30 de maio, quando teoricamente terminaria, chamada Mantenha Seus Funcionários, né? Que é algo assim de mais de longo prazo. Então foi uma ideia, ele te parabenizou muito aí a iniciativa e assim, enalteceu muito a amizade que vocês têm também. O Daniel César Souza é um cara muito bacana e está fazendo um discurso muito otimista e chamando muito os empresários e todas as pessoas que têm relacionamento com ele para uma atitude responsável nesse momento, né? Dizendo que às vezes as pessoas têm um discurso muito bonito e na prática não são tão coerentes, né? Mas eu queria... Pegar o gancho, só para te interromper, como a Luísa está falando, né, da nossa relação muito mais próxima e tudo mais, eu tenho uma ideia, viu, Luísa? Eu ia falar só para você, para depois a gente refletir, mas já, Guilherme, você provocou, eu vou falar. O não demita, ele poderia virar depois o admita, né? Quer dizer, a gente, no segundo momento, depois dessa crise, que você vira e fala assim, o que vai virar o não demita depois que a gente passar da crise? Vai ser o admita, vai ser o valorize, vai ser, enfim, a brincadeira... Sensacional, Daniel. Eu já vou passar então para você, Luísa, para você comentar sobre isso e até nessa linha, uma outra pergunta que surgiu aqui, como é que as empresas podem, de fato, ampliar ainda mais a divulgação dessa iniciativa aí pelo Brasil afora? Eu acho que as pessoas, nas suas redes, realmente valorizar esse papel. As redes sociais estão sendo super pesquisadas, e aí não adianta, você sabe, no nosso negócio, as pessoas vivem, a maioria vivem do que o mercado quer, né? Então, é diferente da gente que muitas vezes tomou essa medida independente de tudo. Então, à medida que elas valorizam isso e colocam, e como tem sido feito, incentiva isso, porque, gente, nós não seremos mais o mesmo agora. Uma coisa é certeza, ninguém vai ser o mesmo mais. É a única certeza que eu tenho. O que vai acontecer, eu também não sei, mas o mesmo vai ser. Os escritórios não vão ter o tamanho que tem mais. As casas, mesmo de 30 metros, esses apartamentos, vão ter um lugarzinho para home, para as pessoas trabalhar de casa. Nada vai ser o mesmo mais, porque, de repente, como você falou, Guilherme, as pessoas começaram a ver que a gente pode até ser
tão produtivo ou mais produtivo que trabalhando na casa também. Então, não estou dizendo que não vai ter escritório, que não vai ter nada, mas esses custos hoje, do papel higiênico, do papel, da luz, da energia, de todos esses custos que custa, porque um funcionário, ele custa muito mais quando ele está no escritório, do transporte, do tempo que ele leva, do tempo que ele fica, também vai ser revisto. Então, e outra coisa, a cultura de você estar voltada para você. Foi um momento que você teve que se confrontar. E nesse aspecto, a gente teve todos fazendo a mesma coisa. Eu quero deixar bem claro que teve as pessoas que puderam ter comida e as que não estão tendo comida. As que puderam ficar numa casa melhor, as que não estão tendo. Mas todos tiveram que viver o mesmo problema. E agora mesmo eu estava numa reunião com o governador e estava mostrando as estatísticas, são não sei quantos milhões de pessoas no mundo que estão fazendo a quarentena. Então, assim, parou o mundo, gente, parou Nova York, parou a Alemanha, parou... Eu ajudei a Olimpíada no Brasil, fui do Rio 2016, e eu sei o que representa, 2, 3 meses antes, o Japão tem que mudar as Olimpíadas, está tudo pronto, patrocinador, camiseta. Você não imagina o trabalho que é isso. Quando eu vi que o Japão mudou, eu tive muita dó deles. Então, assim, ninguém está fazendo isso porque não tem coisas sérias no meio. Então, são muito sérias. E o que eu tenho mais pedido para as pessoas é parar de questionar. Por exemplo, se você vê o argumento da vertical, os centros muito provados, não. Estatisticamente, ninguém sabe provar nada, que a horizontal fez mais efeito em algum local. Tá falhando a minha... Porque aqui está mostrando, está falhando. Às vezes dá um pouco de instabilidade, dá uma falhazinha no áudio, não na imagem, no áudio, mas estamos conseguindo acompanhar, Luísa, obrigado. Então é o seguinte, aí o que acontece? Já foi feita a horizontal. As pessoas, mesmo tinha 2 semanas atrás, abrisse as lojas, não ia ter gente nas lojas. Então, agora, como o Daniel falou, a gente tem que esperar o momento certo, porque a saúde tem que ser privilegiada sem atrapalhar a economia, minha gente. Eu estou trabalhando mais na economia do que tudo, mas não é por isso que eu quero que todo mundo saia pegando a doença agora, enquanto não tiver a vacina, não tiver... os países, Portugal, que entrou mais cedo, está com menos problema, Paris, que entrou depois, França, a minha filha vai ficar mais 2 semanas lá trancada. Então, assim, estatisticamente, não é hora de ficar julgando. Então, assim, a democracia é os opostos. É muito legal, todo país tem os 2 lados. Mas eu estou pedindo uma trégua agora. Por favor, dá uma trégua. Vamos 3 meses agora ter só um partido que é Brasil. É muito sério o que está atravessando. Então, o que a gente está pedindo é isso, a retomada é grande, e estou pedindo para as pessoas analisarem bem o que o desemprego leva também para a empresa sua. Se todo mundo desempregar, nós já tínhamos 13 milhões de desempregados. Se for para 20, 21 mil, nós não vamos ter consumidor também. Então, assim, é uma roda muito importante. Agora, lógico, tem empresa que não tem jeito, mas tem empresa também que ainda não leu essas normas aqui e estão demitindo. E uma outra coisa, só para terminar, que eu estou pedindo muito, é que não jogar na crise os seus problemas que tinha até agora. Porque você sabe, você, Guilherme, que vive, que as empresas tinham problemas e agora parece que tudo é a crise. Então, o que eu estou falando, assim como você está confrontando com você, confronta com o que estava acontecendo com a tua empresa. Pergunta para os seus funcionários o que você poderia ter feito que você não fez, o que você deixou de fazer, o que você está fazendo bem feito. Enfrenta a tua empresa. Porque é um final. Se você não enfrenta ela, vai parecer que tudo foi a crise está muito afetada. Mas tem outras que já estavam misturando o fluxo de caixa seu com o pessoal, principalmente as menores, eu vivo falando isso, misturando, pega o dinheiro da gaveta de um, vai pagar não sei o quê. Então, assim, aproveite esse momento e faz uma reflexão. E eu acho que eu falava, digital, minha gente, não é um software, não é uma plataforma, não é uma simplificação, não é uma cultura de você errar e começar de novo, de você aprender a se comunicar, de você aprender a ter velocidade, simplicidade. Ia levar uns 10 anos para entrar essa cultura. Olha que eu vi essas palestras até março, o que mais eu falava era isso. De repente, né, minha gente,
todo mundo agora em 5 dias entrou no digital. Então, assim, isso foi também um lado que não vai ter muita saída. E aproveita esse momento, o Magazine vai ter um mundo de marketplace aí. Mesmo que não vender, você vai aprendendo a fazer isso, a desenvolver. Começa a lançar presente para aniversário no WhatsApp, e você que tem confecção que está sofrendo. Agora, Dia das Mães, já começa a oferecer presente Dia das Mães, cria um cartãozinho bonito, você leva na casa das pessoas. Vamos colocar a criatividade para funcionar. A semana que vem eu quero fazer uma porção de live, mas com discussão, buscando alternativa, e que estão lá no anonimato, mas estão buscando alternativa e estão sobrevivendo por pensar fora da caixa. Não é um momento de você ficar lamentando, porque não vai adiantar. É um momento de você começar a criar coisas. Claro, por favor, Daniel. Para complementar uma coisa que a Luísa falou, que eu acho que é incrível, é o seguinte: as relações de trabalho vão mudar completamente, né? Então, aquela empresa que trabalhava com comando e controle, ela vai deixar de existir. Aquele líder que queria controlar, que queria entender o horário que chega, o horário que sai, como se isso fosse aquele apego ao poder, isso aí vai deixar de existir. Hoje, a gente está falando de empoderamento, de autonomia, de confiança, e você vai ter que redesenhar as relações, a maneira de você, a governança, o accountability, como repensar tudo isso. Então a empresa é outra. E a Luísa falou um negócio que é incrível: ao mesmo tempo que você tem que discutir o que não estava dando certo, por outro lado, chegue para todo mundo. Então, sobre esse conceito, não existe mais funcionário. São todos empreendedores, só que são empreendedores arriscando com o CNPJ do outro. É esta a visão nesse momento. Então você não tem mais funcionário. Encare todo mundo como se fosse seu sócio nesse momento. E como seu sócio nesse momento, entendeu? Sendo que ele tem autonomia, confiança, empoderamento, chega e fala assim: olha, os números são esses. A gente faturava isso até agora, a gente estava com esse problema aqui, o que a gente tem de caixa é isso, tem dívida aqui. Agora mostra todo mundo, para todo mundo. Porque aí todo mundo vai estar envolvido e as soluções serão muito mais criativas. O que a Luísa acabou de dar alguns exemplos da criatividade, mas não dependa só de você, que é o empresário, que é o empreendedor, mas assim, traga todo mundo. Para mim, o RH agora, ele vai ter um grande desafio, que é redesenhar o modelo de accountability, que é redesenhar o modelo, esquece esse negócio do bônus, não sei o quê, da meta. Cara, agora é empoderamento, trazer todo mundo integrado, e os líderes serão um grande maestro. É um maestro de uma quantidade de sócios, de todo mundo pensando junto, de um bando de empreendedores, e não mais de funcionários onde um manda, os outros fazem e tal. Essa relação, para mim, acabou completamente. E é genuíno você chegar para o seu pessoal todo e abrir tudo, porque até 2, 3 meses atrás estava indo bem. E agora não está. Então, você não é o responsável por essa crise, né? Então, ao mesmo tempo que fala assim, mostre, mas o coração aberto, open kimono. Tem coisa que você está fazendo que era errado? Era. Você já tinha alguns problemas antes? Tinha. É o momento de consertar, é o momento de resolver, é o momento de amadurecer. Mas faça isso de uma maneira coletiva, integrada, junto, honesta, open kimono. E as soluções serão muito mais criativas, vai estar todo mundo mais empoderado, engajado. E se ainda assinar o Não Demita, para assinar o Não Demita é fácil, entrar no site nãodemita.com, cadastrar sua empresa, o nome dela vai estar lá, aí você mostra a gente está junto aqui. E vamos do outro lado reconstruir essa empresa. Enfim, eu acho que essa postura, não queria perder o gancho que ela disse, as soluções serão muito mais criativas e todo mundo vai estar totalmente engajado. Excelente, Daniel. Esse seu complemento aí da fala da Luísa Helena é excelente mesmo, porque eu estava pensando exatamente nisso, porque ao mesmo tempo que a Luísa Helena faz esse chamamento de uma maneira estratégica, né, das pessoas terem esse olhar mais amplo para o Brasil e para a situação que a gente está vivendo, ela dá ideias práticas, né? Ela vai para o detalhe, sugere, e para o pequeno varejista, né, para a loja do bairro, pode lançar mão facilmente dessas suas ótimas ideias, Luísa Helena. Muito obrigado aí por suas ideias e parabéns que você faça lives aí a partir da semana que vem, incentivando e dando essas boas ideias para o pequeno varejista, para o comerciante aí dos bairros, espalhados pelo Brasil inteiro, né? E o Rafael Cordeiro fez uma pergunta agora há pouco, mas que já respondeu quais são as melhores outras formas de garantir os empregos, né? A própria Luísa Helena já comentou
dessa análise detalhada e didática aí da medida provisória. E tem uma pergunta que eu vou passar para você agora, Luiz Helena, que a Laura fez, se não é um momento, e se você já sabe, se é a prática do Magazine Luiza, de alguns executivos, inclusive, reverem os seus salários nesse momento, até para garantir a sobrevivência a médio e longo prazo das empresas. Como que é o nome dela, Rafael? A Laura Câmara, que fez essa pergunta. Foi a primeira coisa que nós tomamos medidas. O Conselho recebe 50%, os executivos, porque são donos, vão receber só 20% do salário, e toda a diretoria vai receber 50%, de 50% a 30% a mais, e é o que eu falei no começo, isso representa o salvamento de muitas empresas, muitos empregos, porque o salário ninguém está menosprezando, os executivos respondem muito. Então, foi a primeira atitude que o Frederico tomou e o Conselho do Magazine tomou foi esse, para dar exemplo também, porque senão não adiantava, todo mundo tem que dar a sua contribuição nesse momento. E as pessoas que estão melhores têm que dar para que as que vivem do salário para comer o arroz e feijão possam sobreviver. Então, isso é a primeira atitude que nós tomamos. Isso, assim, no primeiro dia da crise foi tomada, o nosso Conselho já reuniu, já tomou essa medida, todos, sem exceções, que foram de 80% até 30%, conforme a gerência, mas os grandes foram de 50% a 80% a menos do salário. Obrigado, Luísa. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que o Alexandre tá aqui, o Alexandre Ricoi faz para o Daniel. E como é que você tem sentido o impacto desse momento na área de educação? Como é que a tecnologia tem utilizado? Se você mantém as atividades utilizando o EAD? Bom, vou fazer um comentário que é um negócio muito legal da pergunta que você acabou de fazer. Tem depoimentos lá no Dom Demita, porque o Dom Demita, deixa eu só explicar um negocinho antes de responder a pergunta dele. É muito proporcional, né? Muito, assim, não é só empresas grandes que assinaram. Tem empresas até 10 funcionários, até 50, até 100, até 200, até mais de 500, enfim. É muito estratificado. E tem vários depoimentos de empresários pequenos falando, agora pela primeira vez eu estou sentindo o que é ser empresário. Estou tirando dinheiro do bolso, estou deixando de receber salário para os outros. Então essa mentalidade que a Luísa falou vale tanto para as empresas grandes também com as empresas pequenas, né? O empreendedor é isso, o empresário é isso. Ele corre esse risco e nesses momentos ele tem que abrir mão muito até do salário dele ou inclusive até de um dinheiro que ele tenha, já que ele já foi um empreendedor e resolveu investir no começo da empresa. Assim como vai mudar completamente a relação de trabalho, como a Luísa já falou, agora será algo muito mais híbrido, né? Eu falo algo indissociável. A educação também vai mudar de uma maneira muito, muito forte. Na Anima a gente tem 140 mil alunos, todos, a gente tem uma plataforma de conteúdos, onde um professor compartilha com o outro tudo que ele preparou para aquela aula, para que o outro, numa outra cidade, também possa usar. E a gente fez uma parceria com o Zoom. Então, igual a gente está fazendo aqui agora, os alunos, os professores da casa deles, os alunos da casa deles, todos os dias tem aula à noite. É uma aula síncrona, uma aula assim, que acontece naquele momento, não é gravado, e os alunos recebem aquele conteúdo antes. Então, eu digo o seguinte, para não me estender muito, o Brasil você tinha o que era chamado de ensino à distância. O ensino à distância, ele é igualzinho ao que acontecia no telecurso de segundo grau na década de 80. Só que antes você entregava o conteúdo fisicamente, depois agora você entregou via online. Esse negócio deixou de existir, morreu. O conteúdo está em tudo quanto é lugar, está no meu telefone, no seu, está na internet. Não é isso que deve ser considerado ensino à distância, né? A gente não tinha ensino à distância no Brasil até agora. Então a gente muda numa plataforma de ensino à distância para aprendizado de perto com uso de tecnologia. Por que eu digo de perto? Porque eu acho que a gente vai repensar o conceito de espaço, de lugar, de tempo. Muitas vezes eu digo, se você tiver uma palestra com 2.000 pessoas, assistindo a Luísa Helena, com 2.000 pessoas no auditório, aquilo é considerado presencial. Agora, isso daqui que a gente está falando, olhando quase no olho do outro, é considerado à distância. Isso daqui é muito mais de perto do que eu assistir a Luísa Helena numa palestra com 2.000 pessoas. Então a gente vai repensar esse conceito de espaço, de lugar e de tempo. Então a educação, ela não é EAD, educação à distância, esquece. Então não é nem ensino à distância. Olha, a diferença de ensino para aprendidizado. Não interessa o que o professor ensinou, o que importa é o que o aluno aprendeu.
né? Então, é o aprendizado de perto nessa relação com alta tecnologia. E aí tem momentos que serão usando tecnologia, tem momentos que é espaço maker, que é mão na massa, que é outra discussão, enfim. Mas eu acredito que a gente estava entrando na década da transformação da educação e de todas as indústrias onde o ser humano, a pessoa, é a principal coisa. Então, saúde, educação e várias outras. Porque aí você tem inteligência artificial mais análise de dados, vai fazer com que você tenha uma mudança muito grande. E o que foi esse momento nada mais é do que um grande catalisador, né? Tem aquela piadinha que aconteceu na internet que quem foi o responsável pela transformação digital da sua empresa, né? O CEO, o CIO? Não, é o Covid-19. Então, eu acho que a gente passa por uma mudança, inclusive desmistifica. Os professores, eles não necessariamente entendem que a tecnologia vai roubar o lugar deles, muito pelo contrário, né? Eu também acho que a gente sai dessa crise entendendo que o papel da escola, né, a relevância da escola na sociedade, os alunos agora estão com sede de aprender, estão com vontade de aprender. E a mesma coisa, eu acho que assim que acontece com os alunos, acontece com as pessoas. Você tem vontade de ser útil, você tem vontade de crescer, vontade de aprender. É um pouco isso. Então, a escola e o professor, eu acho que eles serão muito mais valorizados. E o uso da tecnologia vai mudar muito essa relação de aprendizagem. Muito bacana, Daniel, esse seu pensamento, essa ideia mesmo remotamente a gente está próximo, né, olho no olho, como a gente está fazendo aqui, muito bacana. E ao mesmo tempo, parabéns aí pelo trabalho que a Ânima tem feito, né, de manter conectado, utilizando a tecnologia para seguir em frente, né, e continuar levando educação para o país. Muito obrigado. Luiz Helena, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito própria para você, que está tão ligada aí aos meios influentes da sociedade, que é do Gilberto, que ele comenta que, além de não demitir, eu penso que seria importante também contemplar aqueles que já estavam desempregados antes da pandemia, né? E essa pergunta junta com o próximo, que aí sim eu acho que você pode dar uma ajuda, que é algumas empresas menores, né, talvez até de varejo, com dificuldade de conseguir crédito a juros baixos e se manterem abertas. Como é que as empresas poderiam estar consistentes numa situação como essa e como é que o governo poderia tentar ajudar nesse sentido também? Bom, a primeira pergunta é para, além de não demitir, contratar. É aquela ideia do Daniel, é boa, né? Eu acho que vai depender muito de como vai reagir o mercado, né? Na China, o que tem mostrado que tem lojas que estão lotadas, tem loja que está vazia, então, assim, vai demorar muito. Assim, a gente não sabe, vai depender. A gente não sabe como vai reagir o mercado e eu tenho a impressão que no segundo semestre vai ter muitos eventos, isso se a gente estiver livre já. Muitos casamentos que foram adiados, então, assim, vão ter alguma coisa que nós temos um gargalho aí de consumo e o brasileiro gosta. E eu queria só dar um número para animar o povo aí. O Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social com países desenvolvidos. E agora a gente viu tanto que isso era importante, porque a gente tem visto coisas muito tristes. Vocês imaginam o que eu vou vender de geladeira e televisão se isso construir, né? E o que vocês vão vender à medida que a pessoa tem. Então, assim, o Brasil tem um mercado ainda muito grande, só 3% tem ar-condicionado e assim por diante. Então, realmente, respondendo à pergunta, o emprego e o crédito num país em desenvolvimento é que faz isso. Agora, a segunda pergunta é o seguinte, a gente precisa entender, e eu estou fazendo um estudo junto com o IDV, aonde que está parando o dinheiro, porque o dinheiro está aí para você pagar a folha de pagamento, para você fazer empréstimos mais baratos, até para as pequenas e médias. As grandes, agora que estão sendo aprovadas no Congresso, que jeito que vai ser o BNDES, para as empresas hoje saiu no jornal, então ele está aí para isso. O que eu gostaria porque as pessoas já ficam com crenças limitantes. Esses dias eu participei de um programa na Bandeirante, e falou, os bancos são vilão ou santo? Eu falei, eu não quero saber se são vilão nem santo. Aí criticaram a ajuda que deu, eu falei, que bom que as pessoas estão dando. O que eu quero saber é aonde está parando o dinheiro para negociar com eles o que a coisa precisa chegar. Então, assim, todos nós temos que estar unidos agora na solução e não no problema. Então, eu queria entender um pouco aonde que está parando isso, aonde vocês estão tendo dificuldade. A BR podia fazer uma pesquisa para nós disso, aonde que está tendo pegar as leis do governo que incentiva o crédito
a custo baixo da folha de pagamento disso, vocês não vão pagar muita coisa agora, estão sendo adiada, PIS, COFINS, está sendo muito adiado isso. Então, assim, primeiro, entenda profundamente, leva seu contador a entender as leis. A BR, eu estou pedindo, por favor, aí eu entrei nesse debate lá na TV Bandeirante, ele está discutindo horizontal, vertical, um brigando com o outro, um querendo defender o governo, outro atacando o governo do Estado. Falei, gente, vamos fazer uma coisa? Vamos orientar o povo do que eles precisam fazer, porque esse debate, então, assim, não vai levar a nada. Então, eu queria pedir para a BR fazer esse trabalho, porque o dinheiro precisa chegar. Chega logo, é o hashtag chega logo, é o que eu estou querendo falar. Mas nós temos que entender onde que está parado, o que está dando problema. Eu acho que é um papel muito legal da BR agora, pegar essas leis. Hoje, o governo lançou um site também, que agora mesmo eu vou passar das normas, mas eu acredito que a forma que eu fiz, porque eu fui pequeno, eu sei o que é difícil entender essas nomenclaturas todas, de fundo de garantia até agora, como é que vai funcionar daqui para frente. Então, vamos divulgar isso e vamos fazer uma pesquisa aonde está, porque tem 800 bilhões de reais que está jogando na economia, que vai atrapalhar o déficit público, que os economistas estão deduzindo, mas isso acontece. O Trump está de hora em hora lançando pacote. A França lançou agora outro pacote que vai ter mais, porque quem mais está sofrendo também são restaurantes e bares. O restaurante está sofrendo muito. E aí a gente está fazendo essa campanha de ajudar e de tudo mais. E também a comunidade começar a se unir com ONGs sérias para poder ajudar da cesta básica até passar esse trânsito, porque tem muita gente passando fome também. Então, assim, eu queria que a BR nos ajudasse. Eu estou fazendo essa campanha de divulgar, porque não adianta ter e não chegar. Não adianta ter e as pessoas não saberem. Eu estou afim, nós estamos juntos para chegar para os bancos e falar, olha, não está saindo, vocês aumentaram o juro, o que aconteceu? Essa pessoa foi lá, não conseguiu. Então, assim, vamos junto agora, tá aí para poder ajudar. Não adianta eu ficar criticando ninguém agora. Nós temos que, nesse momento, estar junto. E eu estou agora querendo entender onde o dinheiro está parando, que não está chegando. Então, chega logo, chega logo, chega logo, estou com secretários juntos e tem que chegar logo. Então, é isso, minha gente. É difícil, é uma crise que, acho que foi o Daniel que falou que nem nos filmes de Hollywood, mas não sei se foi ele que me falou isso, outra pessoa, nenhum cineasta pensou em fazer um fim do mundo, um negócio desse. E vamos entender, né? Nós estamos convivendo com a nossa impotência, porque um vírus fazer o que ele fez é muito sério. E quando você convive com a sua impotência, é um momento que você tem que pedir muita sabedoria para saber que você não sabe nada ainda, que você está entendendo e não ficar dando diagnóstico, e não ficar julgando, e não ficar falando, fulano está certo, fulano está errado, nunca mais vai ganhar, nunca mais vai perder. Vamos estar junto agora para salvar. Então, estou pedindo uma trégua agora, de 3 meses, para a gente não ser esquerda nem direita e ser Brasil. E aí, Mulheres do Brasil está fazendo um trabalho já há 6 anos nesse sentido. A gente quer ser o maior grupo político apartidário do Brasil. Nós já temos 40 mil mulheres para que a gente possa, a sociedade civil, ser protagonista e não ficar lamentando. Vamos ser protagonistas de um país maravilhoso que nós temos. É lindo o nosso país, gente. Luiz Helena, muito obrigado. A gente está chegando ao final aí, infelizmente passa rápido o tempo quando o papo é gostoso, né? E você está cheio de fãs e admiradores aqui. Só vou citar 2 aqui rapidamente, que um é o próprio Alexandre, que falou, elogiando que o Brasil, se tivesse uma gestão como você faz e orienta a Magazine Luiza a fazer, a gente estaria muito melhor. E da Adriana, que comenta que há muito tempo já aderiu ao Magazine Luiza exatamente pela responsabilidade ética e social que tem o Magazine Luiza. Então, parabéns mais uma vez. Comprem no Magazine Luiza.com, gente, ajuda. O Daniel, queria passar para você com uma última pergunta, depois passo para a Luiz Helena também para encerrar, que é exatamente sobre se você tem notado já uma reação positiva de alguns empresários, principalmente de funcionários, pessoas que você tem conversado, das empresas que aderiram ao movimento, e aí eu queria, junto a essa resposta sua, pedir que você faça as suas considerações finais e eu passo para a Luiz Helena. Não, sim, o que a gente, todo mundo que aderiu, as empresas que aderiram, ou mesmo, sejam os empresários, falando com muito orgulho dele poder fazer isso nesse momento, entendendo essa responsabilidade, seja as pessoas que trabalham naquelas empresas, sejam as outras que passam a admirar aquela empresa, como eu já disse aqui. Né? Desde casos de CEO
mim e falou assim, olha, não vai dar, vou ter que demitir essa semana 400 pessoas. E depois eu falei, olha, pensa bem, porque olha só, porque tem empresas do seu setor que estão assinando não demita também e tal. E depois de 24 horas ele me ligou e falou assim, eu conversei com o conselho, a gente vai aderir ou não demita e tal. Então, tem vários casos assim incríveis, né, de empresas menores, empresas, enfim, como eu já disse aqui, eu senti agora o que é ser empreendedor, o que é ser empresário e tudo mais. Eu acho que tem também essa diferença entre empresário e empreendedor. O empresário é aquele que corre risco, o empreendedor é aquele que trabalha por uma causa, um propósito. Eu acho que a gente tem um amadurecimento agora de todo mundo, né? Um amadurecimento efetivamente no Brasil. E eu concordo muito com o que a Luísa falou. É o momento de a gente entender que a gente faz parte do mesmo ecossistema, de estar todo mundo unido, todo mundo integrado. A palavra indissociável, ela será agora, para mim, inerente ao momento que a gente está vivendo. Existe uma indissociabilidade da sociedade como um todo. Não adianta você estar bem se extramuros está mal, se as pessoas não estão bem do seu lado, e a gente está entendendo isso. Eu acho que é um momento de despertar, de amadurecimento, né, das pessoas enquanto empresários, do seu papel, da sua responsabilidade dentro da sociedade. Então, é o momento da gente pensar o Brasil de uma maneira única, integrada, né? Não tem lado, e o que esse inimigo, digamos assim, invisível fez, como a Luísa falou, mostrar a fragilidade do ser humano, faz com que todo mundo ao mesmo tempo esteja mais humilde, né? Entenda o seu papel. E mesmo quando você fala assim, não, eu teria condições para fazer várias coisas, eu passei por duas coisas recentemente, a avó da minha esposa, que tem 94 anos, fez aniversário, a gente só pôde fomos na rua, demos um tchauzinho, né, e um beijo de longe, uma situação muito triste. Ao mesmo tempo, minha filha fez 15 anos ontem, antes de ontem, e a gente ficou em casa, os avós dando parabéns pelo Zoom, né? E aí, isso aqui mostra o quanto, estou falando que é uma coisa que, de alguma maneira, cada um vivenciando o seu momento. Então, assim, não, que bacana, vocês são empresários e estão indo bem, você não sabe o que é, do outro lado, eu não ter como pagar a conta no final do mês. Cada um está tendo seu momento, né, para conseguir entender quem nós somos e realmente tendo uma consciência muito maior do que do nosso papel dentro da sociedade. Então, e assim, para a BRH, eu acho que os profissionais de RH, eles vão ter um grande desafio, né, de ajudar as empresas a redesenhar esse seu modelo, esse seu mindset, porque as pessoas voltarão outras pessoas, né? As empresas serão outras empresas. E eu acho que, mais por outro lado, muito mais maduras, né? Muito mais conscientes, muito mais solidárias, e entendendo mais com grande desejo, na minha opinião, de a gente sonhar junto, crescer junto e tudo mais. Para finalizar, Churchill disse no final, quando venceram, os aliados venceram, ele falou, olha, eu queria aqui agora reforçar e dizer que vamos comemorar, mas os próximos dias, os próximos anos serão difíceis. E a gente vai precisar de um esforço, tanto da mente quanto do corpo de todo mundo, para fazer algo grandioso. E assim que a gente passar essa pandemia, essa é a mensagem para todo mundo. Ela não necessariamente acabou. Vai acabar a pandemia, mas a gente vai precisar de todo mundo de uma maneira muito unida, integrada, não só do corpo, mas da mente de todo mundo, para a gente reconstruir esse país de uma maneira muito mais forte e de uma outra maneira, muito mais consciente, muito melhor. É um pouco isso. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer enorme, Luísa, da gente compartilhar essa live junto. Daniel, muitíssimo obrigado assim, por sua mensagem tão importante, otimista, né, chamando para todos nós para a responsabilidade e desafiando, né, os colegas, o time de RH, e eu acho que esse papel, esse protagonismo de rever as estruturas, rever a organização, rever cultura,
que é tão importante, né, que são temas estratégicos que o RH tem no dia a dia das empresas, a gente tem que assumir de fato. Acho que muito obrigado por esse chamamento aí e colocar essa responsabilidade, e eu tenho certeza que os colegas, que são dezenas que estão nos assistindo aqui de recursos humanos, assumem essa responsabilidade e podem contar com a BRH para poder ajudá-los nesse sentido. Luiz Helena, eu passo para você, só queria fazer 2 comentários antes de te ouvir para as suas considerações finais. Primeiro, de que eu agradeço mais uma vez e vou pedir para você encaminhar para a gente esse Depara, que eu acho que é tão didático, vai nos ajudar muito. Por favor, faça isso, nós vamos publicar isso na nossa página e fazer a divulgação de todos os associados. E também vou conversar com a diretoria para a gente lançar essa pesquisa que você recomendou também, para a gente poder entender onde é que estão as dores e como é que a gente, de uma maneira mais organizada, pode ajudar os associados, às vezes o pequeno empresário, o pequeno consultor, o consultor de empresas que está aí necessitando talvez de alguma ajuda e, eventualmente, como você comentou, o dinheiro está disponível, né? Então, muito obrigado e a palavra é sua. Então, obrigada por vocês fizerem isso. Vamos para a prática, né? Bom, primeiro eu quero dizer que faz uns 3 anos que eu falo que o papel do RH mudou inteirinho. De primeiro era departamento pessoal, hoje já os presidentes têm as diretoras de RH ligada com ele, e agora vai ter mais ainda, conforme o Daniel falou. Mas eu não quero me alongar, eu sei que você está com horário, eu quero dizer só que tudo passa, vai passar. E eu estou terminando todas as minhas falas num quadro que tem na minha sala que eu sigo muito. Comece fazendo o necessário, depois o possível e, de repente, você está fazendo o impossível. Eu sou do interior de Franca, 70% é mineiro, 30% é filho de mineiro, eu falo porta, portão. Eu cheguei em São Paulo para vender o Magazine Luiza, que ninguém nem conhecia, e eu era a única mulher, eu nunca tive dó de mim, nunca tive dó dos meus filhos, eu sempre achei que eu tinha, e eu fui aprender, chegava da escola falando para minha mãe, a professora fez isso comigo, ela falava assim, o que será, e sou filha única, o que será que você pode fazer para a professora te ouvir? Eu falava, um amiguinho fez isso comigo, o que você pode fazer para que ele não faça mais? Então, eu fui criada protagonista da minha história, a não ser a saúde, minha gente, nós vamos passar por isso, mas não vamos lamentar, vamos criar coisas, vamos fazer o necessário que é possível hoje. Então, faz o necessário, depois o possível, e de repente, como você falou, eu fui eleita até nos Estados Unidos, uma do interior, não tenho Harvard, não tenho GV, não tenho uma faculdade de Franca mesmo, que eu amo, e nunca perdi a minha essência. Então, assim, também já tive problemas seríssimos de fluxo de caixa, como vocês, por isso que eu fico lutando muito para que o dinheiro chegue a vocês. Então, acredite no Brasil, acredite em vocês, e acredite, como o Daniel falou, que as pessoas agora cada vez mais têm que estar interligadas, e a gente está vendo coisa linda, né? Um prédio cantando parabéns, sendo que no elevador quase não falava bom dia nem boa tarde, e bombeiro cantando. Então, a gente acredita que nós vamos sair com muito mais generosidade, entendendo mais que você faça para o outro o que você gostaria que fizesse a você. Parabéns, Guilherme, pela condução, parabéns a Gabriela, a Roberta, a Gisele, pelo momento, e vamos lá. Vamos ser felizes, né? E vamos saudar a vida. Quando fala, tem só 500 mortes, eu falo, mas é muito 500 mortes, né? Ainda bem que não tem 1.500, mas é muito 500. E vamos lutar a vida, porque essa nós não podemos. Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente daqui 1 hora. Mas a gente pode planejar a nossa empresa e levá-la para o lado que a gente quiser. Sejam felizes e parabéns. Luiz Helena, muito obrigado por uma mensagem otimista, né, que tanto você quanto o Daniel Castanho nos trouxeram essa manhã, por esse chamamento, novamente, como eu comento, para a responsabilidade de cada um de nós, enquanto profissionais de recursos humanos e cidadãos brasileiros. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, levar esse otimismo com muita responsabilidade, cada um fazer a nossa parte, de não demitir, né, e mais do que isso, manter os empregos no médio e longo prazo. Temos que lançar esse compromisso, nós como profissionais de recursos humanos, fazer essa gestão junto aos CEOs, aos CFOs das empresas, né? Eu acho que a gente tem esse papel social, nós não podemos abrir mão nesse momento enquanto profissionais de recursos humanos. Agradeço muito, mais uma vez, Daniel, Luiz Helena, pelo carinho e atenção dispensadas à BRH. Esse vídeo vai estar gravado no YouTube para quem quiser assistir e puder assistir mais tarde. E eu deixo aqui mais uma vez o convite a todos que assistiram e que não são associados à BRH, se junte a nós. Eu acho que nós temos procurado fazer um trabalho importante aí, representando o profissional de recursos humanos, e eu agradeço mais uma vez a todos vocês, ao time da BRH que ajudou e fez essa live aí ser realizada de uma maneira tão competente e profissional. Muito obrigado. Queria dar um recadinho para o Daniel. Claro, não vou te largar mais, viu, Daniel? Eu não vou te largar mais, viu? Não vou te largar. Eu, você. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado, bom dia para todos. Obrigado.
Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa menina mandou tanto agradecimento.